Meu nome é Kênia, eu tenho 27 anos, atualmente estou no 9º período do curso de Direito e hoje eu vou contar um pouco da minha trajetória profissional, como foi chegar até aqui. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha aquela vontade de conhecer o mundo profissional, assim, tanto pela independência financeira que a gente começa a criar na adolescência, tanto pelo próprio conhecimento. Eu tinha aquela curiosidade de saber como que era. Então eu comecei a pesquisar em sites, E aí através disso eu conheci o CIEE e então eu tive a oportunidade do primeiro processo seletivo como jovem aprendiz e eu me inscrevi e fui. E aí aquele era o meu primeiro processo seletivo como jovem aprendiz. Como eu disse, eu tinha 14 anos, E eu fui assim, um pouco nervosa, que é comum, É a sua primeira oportunidade, é um mundo novo, você não sabe como se comportar e tal. Mas o que me diferenciou naquele processo seletivo foi a minha forma de chegar, Chegar, cumprimentar todos, falar com todos. Inclusive, no momento que eu estava sendo entrevistada com o diretor da empresa, ele me falou o seguinte, que eu estava sendo contratada naquele momento porque eu fiz diferente dos demais candidatos que estavam ali. Eu cheguei e cumprimentei todos, sem exceção. Me apresentei e cumprimentei todos. Então, isso foi o diferencial para a minha contratação na minha primeira oportunidade como jovem aprendiz. Não existe uma fórmula mágica de você ficar 100% tranquilo, mas você pode chegar fazendo o que eu fiz, procurando uma forma de amenizar esse nervoso, essa ansiedade que é muito comum. Então, eu cheguei cumprimentando a todos, tentando quebrar aquele gelo, Tentando me policiar, respirando tranquilamente e pensando assim, se essa oportunidade não der certo, eu terei várias outras, É apenas uma de várias que eu terei. Eu vou conseguir sempre pensamento positivo, tá? E assim, já tive seleções que não consegui passar, entendeu? Mas isso não me fez desistir. Então pode acontecer com vocês, é super comum. Teve uma seleção, um processo seletivo que você não conseguiu passar? Não se preocupe, você vai analisar ali onde que você foi fraco, onde que você errou e no próximo processo seletivo você vai acertar. E assim vai dando continuidade, porque a vida é assim, nem sempre a gente vai ganhar, mas a gente não pode desistir nunca de lutar. Como foi minha primeira oportunidade como jovem aprendiz, amadureceu muito a minha cabeça, Inclusive fez eu chegar onde eu estou hoje. Aquilo me amadureceu para outras oportunidades. Eu precisava daquilo, ainda mais se tratando de jovens, adolescentes. Então, assim, a gente tem um pensamento um pouco diferente. E você criar um amadurecimento através de uma oportunidade profissional faz todo o diferencial, Então, assim, aquela oportunidade foi o diferencial para a minha carreira profissional, para eu chegar aqui onde eu estou hoje, Implicou em tudo isso, me fez amadurecer mais cedo, posso dizer assim. A partir do momento que eu tive a primeira oportunidade como jovem aprendiz, foram surgindo outras e outras oportunidades. Quando eu percebi que o meu contrato estava prestes a vencer, eu fui buscando outras oportunidades. A partir daí, então, eu tive conhecimento de uma empresa de previdência privada, uma oportunidade de estágio que surgiu. E daí eu me inscrevi, eu falei, eu vou participar dessa seleção. E aí eu fui, E o diferencial nessa seleção foi porque eu já tinha um conhecimento da minha primeira oportunidade, que foi lá quando eu fui jovem aprendiz, na Madeireira. Então, eu já tinha alguma bagagem em relação a isso. Eu já cheguei sabendo como que funcionava mais ou menos o processo seletivo, eu já cheguei não tão tímida, Então, assim, isso fez a diferença, fez com que eu conseguisse aquela vaga, E daí, quando eu adentrei nessa empresa, eu fui crescendo lá dentro, Eu tive vários elogios dos meus superiores, fiz um diferencial lá dentro, por quê? Porque eu tinha vontade de trabalhar, eu tinha motivação, Eu trabalhava bem em grupo e assim, eu abracei aquela oportunidade. Então isso me fez crescer mais ainda profissionalmente falando, E aí, a partir disso, eu fui amadurecendo mais e mais, e outras oportunidades foram surgindo.
dentro dessa empresa eu cresci bastante, aprendi muito. Eu trabalhava em uma função de protocolo, né? Onde eu aprendi a fazer documentos, a fazer memorandos, ofícios, a mandar e-mail formais, né? Que a gente vai aprendendo uma escrita melhor, a gente vai aprendendo a se comunicar melhor. E tudo isso foi possível lá dentro. Desde o início eu admirava bastante a profissão de advogado. E aí, todo esse amadurecimento que eu tive, desde a minha primeira oportunidade e outras que foram surgindo, foram me fazendo ver os profissionais dessa área com outra perspectiva. Eu ficava admirada. E todas essas experiências influenciaram para eu chegar onde eu estou hoje, né? Hoje eu estou concluindo o curso de Direito, estou me preparando para a prova da OAB, inclusive já vou fazer essa próxima prova, né, que está chegando. E assim, eu me sinto realizada, né, em relação às oportunidades que eu tive, que eu busquei, eu abracei as oportunidades que eu tive, tá? E assim, as oportunidades não batem na nossa porta, a gente tem que ir em busca delas. E eu aproveitei. E hoje estou me tornando o que eu sempre sonhei, justamente por conta das metas que eu tracei, né, dos objetivos que eu venho alcançando todos os dias. Gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje, não desistam, tá? As oportunidades não batem na nossa porta, mas a gente pode procurá-las. E quando vocês encontrá-la, abrace, tá? E assim, aproveite o máximo, desfrute o máximo, dê o seu melhor sempre. E lembre-se de uma frase que assim, é primordial para mim e eu tenho ela como degraus na minha vida. Cada coisa que eu conquisto, eu lembro dessa frase que me motiva muito e eu espero que motive vocês também, tá? Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Um abraço, muito obrigada, boa sorte a todos vocês.